Terror na Asa Norte. Ladrões agridem funcionários e clientes durante assalto a uma loja de departamentos. Alerta, a Defesa Civil notifica 15 casas noturnas por falta de estrutura. Indignação. Professores e alunos de escola assaltada ontem à tarde no setor O, em Ceilândia, fazem protesto. E mais, a repercussão do vídeo divulgado pela deputada Cristiane Brasil. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e trago para vocês agora as notícias do Band Cidade, primeira edição. Olha que notícia preocupante. Há menos de um mês do início das aulas na rede pública, uma escola de Ceilândia foi alvo de bandidos. A ação dos criminosos foi na tarde de ontem. Armados, eles levaram 2 carros de funcionários que estavam na escola classe 56 no setor O. Hoje cedo houve protesto e quem trabalha no local ameaça não abrir as portas da unidade até que haja mais segurança na região. A escola tem 750 alunos. As vozes são de pais, alunos e professores da escola classe 56 do setor O em Ceilândia. A gente está sem segurança. O que motivou o protesto dessa terça-feira? Um assalto realizado horas antes. À tarde de segunda, 3 bandidos invadiram a escola e, armados, renderam a diretora e a vice-diretora da escola. O trio levou os carros e os celulares delas. O marido de uma das profissionais diz que a mulher dele está com medo de voltar a trabalhar. Um ex-aluno pediu um copo com água aqui no portão, né, e ela, para tentar ajudar, aí pegou e serviu o copo com água. Na hora que ela foi servir o copo com água, já entrou mais 2 meliantes e anunciaram o assalto. Essa noite ela não conseguiu dormir, ontem ela falava que não volta para essa escola mais. Hoje está lá muito abalado em casa. Mas esse não foi um caso isolado. De acordo com professores da escola, no ano passado, o local foi 4 vezes alvo de bandidos. Para tentar diminuir a criminalidade, algumas ações foram feitas. Conseguiu colocar alarme. Nós tínhamos a pretensão, de esse ano, a gente colocar também as câmeras e mais alguns pontos com alarmes. Durante a nossa reportagem, essa faca foi encontrada na quadra de esportes dentro da escola. Foi o pequeno Vitor que encontrou ela. Estava bem no campo de basquete. Há quem acredite que ela pode ter sido usada para a prática do último crime. Por isso, os professores vão encaminhar a faca para a Polícia Civil. Enquanto isso, os carros roubados foram encontrados no sol nascente pela Polícia Militar. Mas ninguém foi preso até agora. A direção da escola colocou um aviso no portão. Só voltam ao trabalho quando o problema da segurança for resolvido. Nós temos vigias, mas são vigias noturnos, Temos 3 vigias, mas no período noturno. Então, esse período escolar, durante o dia, a gente fica sozinho aqui na escola. O aluno corre risco, o funcionário corre risco. Então, realmente, a gente está pedindo, implorando já por segurança. Pois é, em nota, a PM informou que em poucas horas os carros roubados foram localizados e a Polícia Militar disse ainda que somente este mês já prendeu e apreendeu mais de 90 pessoas na região onde fica a escola. Finalizou dizendo que o batalhão escolar também faz rondas no local. A Secretaria de Educação informa que até o começo das aulas a escola terá a segurança reforçada. Assunto para a gente conversar com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Agora a Secretaria diz que o batalhão faz rondas no local. Não tem como ficar lá na escola? Isso é mentira, Porque a gente está até habituado a isso. Qualquer coisa, a resposta é padrão, É sempre a mesma coisa. Já houve um tempo aqui em Brasília em que o departamento de polícia escolar, o batalhão escolar, mantinha policiais militares em cada escola aqui de Brasília, Esses policiais eram sempre os mesmos, eles estabeleciam uma relação até com os alunos, com os professores, com os pais dos alunos, eram pessoas reconhecidas por todos e mantinham, a presença desses policiais, mantinham afastados os bandidos e também inibia a prática de crimes, inibia também o comércio livre de drogas que hoje a gente vê nas portas das nossas escolas públicas ou privadas. É uma lástima que a política de segurança pública aqui de Brasília tenha abandonado as escolas, como de resto abandonou também as ruas. Eles substituíram a presença física
pelos passeios que eles fazem nessas rondas das viaturas, que eles ficam observando da janela das viaturas a criminalidade avançar implacável na nossa cidade. E aí, desprotegendo a sociedade de uma maneira geral, a escola, a loja de departamento, como nós vamos ver a seguir. Por falar nesse assunto, Cláudio, uma loja de departamento na Asa Norte terminou em perseguição e prisão de um trio de bandidos. Mas antes da ação policial, os 3 homens armados entraram no comércio, agrediram violentamente os funcionários e os clientes. O vídeo gravado por policiais mostra o trio já preso pela PM. Segundo a corporação, eles fizeram um limpa em uma loja de departamento da 505 Norte e durante a ação espancaram clientes e funcionários na noite dessa segunda-feira. Essas imagens feitas pelos bombeiros mostram os feridos em atendimento. As coronhadas e socos dos bandidos fizeram até um dos agredidos desmaiar. Depois do roubo e das agressões, o trio fugiu, mas não foi longe. Minutos depois, os homens foram presos com a arma usada no roubo, dinheiro e os produtos da loja. Eles foram levados para a 5ª Delegacia de Polícia. E 2 pessoas ficaram feridas nesta manhã em uma batida na subida do Colorado, caminho para Sobradinho. Uma delas foi atendida no local pelo Corpo de Bombeiros e a outra levada para o hospital. Também houve um acidente no viaduto Ayrton Senna. A batida entre os 2 carros foi por volta das 5h30 desta madrugada. O carro branco teve a traseira completamente destruída. Está vendo as imagens? As 2 passageiras foram levadas com dores no corpo para o hospital de base. Já o motorista do carro vermelho não sofreu nenhum ferimento. E Cristiane Brasil, impedida por uma ação judicial de assumir o Ministério do Trabalho, se defendeu das acusações nos processos dos quais é ré na Justiça do Trabalho. Ela gravou um vídeo que vem causando muita polêmica, viralizou. Quem explica melhor é a Renata Dourado. Muito boa tarde, Renata. Como explicar esse vídeo da lancha, hein, Renata? Ô, Rodrigo, difícil, né? A repercussão realmente foi imediata, foi grande, como não poderia deixar de ser. Então, Cristiane Brasil aparece bastante à vontade, cercada de amigos que também estão bastante à vontade, dando a versão dela sobre esses fatos. A gente vai mostrar o vídeo daqui a pouco, mas antes vamos relembrar um pouco os capítulos dessa novela, desse seriado aí. Então, a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho estava agendada para o dia 9 de janeiro. No entanto, um juiz de primeira instância, ele acatou uma ação proposta por advogados trabalhistas, já que Cristiane foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar uma dívida trabalhista de R$60 mil, porque ela tinha funcionários, tinha motoristas e não assinava a carteira desses motoristas, não assinou a carteira desses motoristas. Então, nessa ação, os advogados disseram o seguinte: olha, ela assumir o Ministério do Trabalho, isso aí está ferindo o princípio da moralidade na administração pública. E esse foi o entendimento do juiz de primeira instância. A partir daí começou um embate judicial. Então, a Advocacia Geral da União, que representa o governo, entrou com recursos. O caso hoje está no Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia mandou suspender a posse dela, no entanto, ela ainda não entrou no mérito da questão. Ela pediu aí para que as partes pudessem se manifestar, isso já aconteceu, então ela deve sim entrar no mérito da questão e decidir se Cristiane Brasil vai ou não assumir, pode ou não assumir o Ministério do Trabalho. Diante disso, agora sim, a gente vai ver esse vídeo que causou uma grande repercussão aí, Rodrigo. Eu tenho para falar para vocês o seguinte: todo mundo tem direito de pedir qualquer coisa na justiça. Todo mundo pode pedir qualquer coisa abstrata. O negócio é o seguinte: quem é que tem direito? Ainda mais na Justiça do Trabalho. Eu juro para vocês que eu não achava que eu tinha nada para dever para essas 2 pessoas que entraram contra mim. E eu vou provar isso em breve. Pois é, esse então é o polêmico vídeo. Depois da divulgação desse vídeo, Cristiane Brasil disse que o vídeo foi gravado e também publicado por um amigo dela e que o vídeo foi editado e que está fora do contexto. E reforçou aí o entendimento dela, o respeito dela pela Justiça do Trabalho. Nós entramos em contato com o Palácio do Planalto para verificar se tinha algum posicionamento, mas o silêncio é absoluto e total. Rodrigo, nos bastidores o que se fala é que, apesar desse vídeo, apesar dessa repercussão, mais uma repercussão negativa nesse caso, o presidente Michel
Michel Temer deve continuar aí mantendo o nome de Cristiane Brasil, porque entende que cabe ao partido dela, o PTB, tomar essa decisão de indicar ou não o outro nome. E por trás de tudo isso, claro, tem aí o fato do presidente não querer criar um embate com aliados pensando na reforma da Previdência. Rodrigo. Obrigado, Renata. Renata que falou em silêncio, Cláudio Humberto. Será que o silêncio não seria melhor em meio a toda essa controvérsia? Essa ministra do Trabalho nomeada e ainda não empossada, calada, é uma poetisa, não é? Olha, é preciso reconhecer que, vocês ouviram aí, a ministra não disse nada demais, né? Tem absolutamente nada demais. O que ela disse é o que é uma verdade absoluta. Dificilmente você encontrará no Brasil um empregador, e isso inclui a dona de casa, que não tenha sido alvo de algum tipo de reclamação trabalhista. Isso é do jogo, é comum e é exagerada, no mínimo, exagerada a interpretação de que quem passou por isso incorreu ou está negativado para o exercício de qualquer função pública. Agora, o que a ministra demonstrou nesse vídeo é que falta a ela uma característica fundamental. Ela tem que, falta à deputada Cristiane Brasil o entendimento de que ministro tem que ter uma certa liturgia no cargo, uma expressão que foi criada, foi concebida e era muito utilizada pelo ex-presidente José Sarney. Ela não tem noção dessa liturgia. Ministro e ministra tem que guardar um certo recato, e é coisa que o vídeo demonstra que ela não guarda. E, além do mais, uma ministra não pode dizer certas verdades que incomodam, que causam problemas políticos. Ela não disse nada demais, tudo que ela disse é verdadeiro. Agora, não para uma ministra do Trabalho, não é, Rodrigo? Ela deveria até, para se preservar e preservar o governo que gentilmente a convidou e a nomeou, ela deveria guardar mais recato. Vamos acompanhar as repercussões. E a seguir, moradores do Plano Piloto reclamam que passarela do Eixão está abandonada. Algumas estão abandonadas. Mais informações logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.